Paróquia São Mateus de Guariba apresenta Evangelho do Dia. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Olá, paz e bem, nesta sexta-feira, onde celebramos a memória de São Leão Magno, Papa Doutor, dia 10 de novembro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador, que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração? O que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te, depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto porque ele agiu com esperteza, e com efeito os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados filhos, hoje nós somos convidados e chamados nesta sexta-feira a nos deixar-nos envolver, onde Jesus nos conta esta parábola para os seus discípulos e a cada um de nós. Vimos nesses dias que a maioria das parábolas ela era dirigida aos fariseus e aos mestres da lei, mas hoje ela se destina aos discípulos. Os discípulos têm importantes responsabilidades em administrar corretamente os bens que Deus lhes confiou. Assim ela serve também para cada um de nós que somos discípulos e missionários de Jesus Cristo, em virtude do batismo e da nossa participação na comunidade cristã, e que possuímos obrigações que são inerentes a este compromisso assumido. Temos assim a parábola do homem rico que descobriu que a pessoa a quem ele havia confiado a administração de seus bens estava agindo de má fé e esbanjando com os bens alheios. O homem rico pediu contas e ameaçou despedi-lo, e essa situação o levou a refletir e a tomar uma atitude inteligente. Até então ele não pensava nas consequências e agia de modo imprudente, que muitas vezes acontece conosco, quando agimos de modo descuidado, desprovido, sem preocupação em fazer as coisas da melhor maneira possível. Pior que quando achamos de nossos atos não interferem na vida dos outros. Somente quando sofremos as consequências é que nós vamos tomando a consciência do nosso erro e nós procuramos mudar nosso procedimento. Alguns nem nestas circunstâncias mudam e acabam perdendo tantas oportunidades que Deus lhes concede. Mas não foi isso que ocorreu com este homem na parábola. A situação ameaçadora o fez refletir e mudar a sua atitude. O pagamento pelo seu trabalho consistia no ágio que ele colocava nos produtos que vendia. Porém, ele estava exagerando, explorando ambos os lados, tanto os que compravam os produtos quanto o seu patrão. A ganância o fez agir da má fé, e agora estava diante de uma situação difícil sob a ameaça de perder tudo. Assim, a sua atitude foi de reverter a situação. Essa foi uma atitude sábia, a qual já deveria ter tomado antes de ver e de ser ameaçado e de ficar desempregado. Ele decidiu cobrar dos que deviam valor real, abrindo mão dos seus lucros, e quando esta atitude ele conquistaria pelo menos os que deviam ao seu patrão e deveria ser acolhido por esses quando estivesse desempregado. O patrão, ao ver isso, elogiou o empregado. O que isso quer dizer? Em primeiro lugar, é importante não acharmos que o patrão elogiou a desonestidade do administrador, mas o patrão elogiou o administrador desonesto que agora havia se convertido e agiu com honestidade.
O elogio está, portanto, no ato de esperteza dele, no bom sentido e não na sua desonestidade. Desse modo Deus espera de cada um de nós que hajamos com esperteza na administração de tantas coisas, de muitas formas, de tantas graças que Ele nos concedeu, que nós saibamos, pois, administrar nossos bens simbólicos, materiais, relação com Deus, com o próximo, em vista do bem comum. Dessa maneira, nós seremos elogiados por Deus e receberemos esta recompensa pelos nossos atos de justiça, de bondade, como vai também nos mostrar São Paulo hoje na carta aos Romanos, no qual se lembra que nós temos dentro de nós, nos nossos corações, bastante bondade e ciência das coisas que podemos fazer corretamente e ensinar a outros a fazerem o mesmo. Porém, essa significativa parcela da bondade fica às vezes esquecida e sobressai em nós o outro lado, o do administrador desonesto que age de modo inconsequente. Cabe a cada um de nós, amados, um repensar sobre as nossas ações, seus procedimentos e avaliar-se. Somente assim será possível encontrar tantas atitudes sábias para agir conforme a vontade de Deus e deste modo administrar da maneira correta os bens que nós recebemos. Que o Senhor nos abençoe, nos livre do mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Você ouviu Evangelho do Dia. Realização: Paróquia São Mateus de Guariba.